Na unidade anterior, apresentamos o conceito de limite indeterminado. Neste vídeo, veremos todas as situações possíveis que caracterizam esse tipo de limite. Vamos começar estudando este limite. Quando x tende a mais infinito, então x vai aumentando cada vez mais, de forma que no numerador, esse numerador vai ficar cada vez maior, então vai tender a mais infinito, e no denominador você vai estar somando três parcelas muito grandes, então o resultado vai ser muito grande, de forma que quando você tirar 9 unidades só, o resultado vai continuar muito grande, Então, tanto o numerador como o denominador tendem ao infinito. Esse caso a gente não estudou ainda, É o que a gente chama de caso de indeterminação infinito sobre infinito. Somente olhando para essa expressão, não vai ser possível a gente já dizer qual o valor do limite. Reparem que eu não posso simplesmente chegar aqui, está dando infinito em cima, infinito embaixo, vou cortar e vai dar 1. Então 1 vai ser o valor do limite. Esse raciocínio está totalmente errado, visto que infinito é um símbolo, não é um número real. Quando você tem 5 sobre 5, de fato, você pode cortar e isso dá 1. Mas aqui, infinito é um símbolo que criamos para poder dizer que aquela expressão está crescendo indefinidamente. Bom, então, como que a gente vai fazer para resolver esse limite se eu não posso aqui utilizar aquela propriedade do quociente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão e vou reescrever de uma outra forma. Como? Eu vou colocar o x3 em evidência. Como que vai ficar isso aqui em cima? Então, x3 é o termo de maior grau desse polinômio, a potência de x de maior grau. Colocando em evidência, aqui vai ficar 2, tanto que quando você multiplicar, vai dar 2x3, Mas e aqui, o que eu coloco? Eu tenho que colocar um número, uma expressão que quando multiplicar por x3 vai dar 1. Essa expressão vai ser exatamente 1 sobre x3. Quando você multiplicar aqui, vai ficar x3 vezes 1 sobre x3. Vai cancelar o x3 e o resultado vai dar 1. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou colocar o x3 em evidência, que é a potência de x de maior grau, que aparece embaixo. E vamos ver o que vai dar. Na primeira parcela vai dar 4. Na segunda parcela, olha só, vai dar 8 sobre x. Por quê? Porque quando você multiplicar aqui, vai ficar x3 vezes 8 sobre x. Vai cancelar um x de baixo com um x de cima. Então, aqui eu tinha 3 fatores iguais a x, eu vou ficar com 2. E o resultado vai ser 8x ao quadrado. Com esse mesmo raciocínio, qual vai ser a parcela que vai ficar aqui? Vai ser o quê? No próximo, 5 sobre x ao quadrado. Quando você multiplicar, vai cancelar 2 fatores x embaixo e 2 em cima. Como eu tinha 3 em cima, vai ficar só um x sobrando. Então, vai ficar 5x. E aí, por fim, 9 menos 9 sobre x ao cubo. Agora, eu cancelo esse x3, E aí, agora, o que vai sobrar vai ser um limite que não está mais indeterminado. Porque, repara, no numerador, essa fração vai para zero, porque x vai para mais infinito, o numerador é 1, constante, e o denominador vai para infinito. Nós vimos na unidade anterior que quando temos uma situação dessa, o limite vai para zero.
Da mesma forma, vai para zero essas frações aqui, porque em cima tende a um número real e embaixo vai para infinito. Então, o numerador aqui tende para 2 e o denominador tende para 4. Né? 2 mais 0, 2, 4 mais 0, 4. De forma que agora eu posso utilizar as propriedades operatórias, né? No caso do quociente aqui, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites, 2 sobre 4, portanto, né, vai ser igual a 1 sobre 2. Repara que se eu tivesse vindo aqui, né, e trocado 2 por 12, o que ia acontecer? Né? Ia ter a seguinte diferença aqui, né? Então, o numerador aqui ia tender para 12, né? E aí, esse quociente daria não mais 1 sobre 2, daria 3. Ou seja, se eu mudar a função que aparece aqui, né? Continua indeterminado, infinito sobre infinito, mas você viu aqui que o valor do limite mudou. Essa é uma das explicações para que a gente chame esse tipo de limite indeterminado. Né? Porque quando você olha assim, né, você não é capaz de imediatamente dizer qual vai ser o valor dele. Né? Você precisa explorar a expressão algebricamente, né, para conseguir saber qual é o valor que o limite vai ter. No total, pode-se provar que existem 7 tipos de indeterminação de limites. 0 sobre 0, infinito sobre infinito foram as duas últimas que nós vimos. Elas se caracterizam como limites de quocientes. Né? No primeiro tipo aqui, tanto a função do numerador como a do denominador, elas tendem a zero. E no segundo caso, né, infinito sobre infinito, tanto o numerador como o denominador tendem a infinito. Esse tipo de indeterminação aqui ocorre quando você tem, não um quociente, mas você tem uma soma onde tanto f como g tendem para infinito, mas infinitos de sinais diferentes. Por exemplo, o f tende a mais infinito e o g tende a menos infinito, ou vice-versa. Caso de indeterminação 0 vezes infinito é quando você tem um limite de um produto onde a f tende a 0 e a g tende a infinito. Pode ser mais ou menos. Ou vice-versa, né? A f tende para infinito e a g tende para 0. E esses 3 casos aqui, eles são casos quando você tem um limite de uma potência onde a base é uma função f e o expoente é uma função g. E aí o que tem que acontecer aqui nesse primeiro caso? A base tem que tender para 1 e o expoente tem que tender para infinito. No caso infinito elevado a 0, a base tem que tender para infinito e o expoente para 0. E no terceiro aqui, né, tanto a base quanto o expoente tendem para 0. Nesses casos de indeterminação não é possível saber de imediato o valor do limite. O que você vai precisar fazer é alguma manipulação algébrica que permita reescrever a expressão, né, da função de uma outra maneira, né, em que não apareça nenhuma indeterminação. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com o exemplo de um polinômio. Neste caso aqui,
repara, quando o x vai para menos infinito, como aqui o x está elevado a 5, né, o x é negativo, então o resultado da potência vai ser negativo, né, e, portanto, vai tender a menos infinito. Aqui, menos 12x3 vai tender a mais infinito, né, porque x3, se o x é negativo, a potência fica negativa, com esse sinal na frente vai ficar positivo. Então, aqui a gente tem a primeira parcela tendendo a menos infinito e a segunda para mais infinito. Então, aqui a gente já tem uma indeterminação que nós falamos lá atrás, né? Nós chamamos de infinito menos infinito. A gente vai resolver essa indeterminação de uma forma parecida com o primeiro exemplo que a gente fez lá atrás. Nós vamos pegar x5, que é a maior potência de x que aparece, e nós vamos colocar em evidência. Então, a primeira parcela vai ser 3, a segunda menos 12 sobre x2, aqui 15 sobre x4, e a última menos 11 sobre x5. Repara que, ao fazer essa fatoração, você sempre pode distribuir para ver se você fez certo, né? Então, por exemplo, quando eu multiplico x5 por menos 12 sobre x2, vai cortar 2 fatores x embaixo e 2 em cima. Então, em cima vai ficar x3 vezes menos 12. Então, a gente vai obter exatamente o que está aqui, né? Então, está correto isso que a gente fez, tá? E aí você faz para os outros, né? Para poder ver se você fatorou corretamente. Agora, quando o x tende a infinito, né, todas essas parcelas aqui vão tender para zero, né? E aí você acaba vendo que o limite aqui ele vai depender essencialmente só do termo de maior grau, né? Porque esses demais aqui, eles correspondem aos de menor grau, todos eles vão tender para zero, né? Então, quando você olha aqui, esse vai tender para 3 e esse x5, né, vai tender para menos infinito, né? Porque x é negativo, né? E está ficando cada vez mais negativo. Quando você eleva a 5, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, o primeiro fator aqui tende para menos infinito, o segundo vai tender para 3, né? Porque 3 menos 0 mais 0 menos 0. Então, o resultado vai ser menos infinito. Repara que se ao invés de 3 eu colocasse menos 3 aqui na expressão da função, né? Então, a gente teria uma diferença no valor do limite, né? Então, aqui a gente teria que o primeiro fator tenderia para menos infinito e o segundo para menos 3. Então, pela regra de sinais, a gente teria mais infinito. Da mesma forma, se ao invés de x5 fosse x6, né? Então, para resolver isso aqui, eu colocaria o x6 em evidência, né? E aí a gente teria pequenas modificações aqui nesses denominadores, que passariam a ser menos 12 sobre x3, 15 sobre x5 e 11 sobre x6. Né? E aí, quando x vai para infinito, a mesma coisa aconteceria com essas frações, né? Que a gente teria ainda a situação do numerador tender para uma constante e o denominador tender para infinito. Então, o quociente continuaria tendendo para zero, né? Mas aí, agora, o que acontece? Se esse fator tende para menos 3, esse aqui não vai mais tender para menos infinito. Por quê? Porque como está elevado a 6, toda vez que você eleva um número a 6, ele fica positivo. Então, o x tendendo a menos infinito aqui, o x6 vai tender para mais infinito. E aí aqui a gente vai ter mais infinito, né, vezes um número que está tendendo para menos 3, então a regra de sinal
diria que o produto vai tender para menos infinito. Então, de fato, sempre que você tiver um polinômio, né, e o x estiver tendendo a infinito, né, o valor do limite vai depender exclusivamente desse termo de mais alto grau, né? E aí, em particular, o limite sempre vai ser infinito. Esse limite aqui, né, você tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Sempre que você tiver um quociente de polinômios, esse tipo de função vai ser o que a gente chama de função racional. Quando x tende a mais infinito, nós já vimos que um polinômio não constante como esse, ele sempre vai tender a infinito, né? Então, tendendo a infinito em cima e tendendo a infinito embaixo, a gente tem o caso de indeterminação que a gente falou lá atrás, que é o infinito sobre infinito. Neste caso aqui, dessa função racional, nós vamos resolver esse limite indeterminado da seguinte maneira, né? De uma forma que a gente tem utilizado aqui nos últimos dois exemplos, né? Eu vou pegar o numerador, eu vou olhar qual é a potência de x que tem maior grau. No numerador é 4, né? x4. Então eu vou colocar o x4 em evidência. No denominador é 8, x8, né? Então eu vou colocar o x8 em evidência. E aí o que vai sobrar no numerador e no denominador aqui? 7 menos 2 sobre x menos 1 sobre x4. No denominador, como é que vai ficar? 5 mais 18 sobre x elevado a 8. O que a gente pode fazer aqui, né? Bom, primeiro que aqui é uma multiplicação em cima e embaixo. Nós podemos cancelar 4 fatores iguais a x em cima e 4 embaixo, né? Como eu tenho mais fatores x embaixo, né? Eu tinha 8, cancelei 4, sobraram 4. Então, como é que vai ficar esse limite? Depois disso que a gente fez, você vai perceber que esse limite não está mais indeterminado, infinito sobre infinito. Vamos ver? Quando x tende a infinito, 2 sobre x vai para 0, 1 sobre x4 vai para 0 e 18 sobre x8 vai para 0. Isso porque aqui, nessas três frações, o numerador tende a uma constante e o denominador tende para infinito. Então, o numerador ele vai estar tendendo para quanto? Para 7. Né? O numerador ele vai estar tendendo para 7, porque é 7 menos 0 menos 0. E o denominador, olha só, o que está dentro do parênteses está tendendo para quanto? Para 5, né? 5 mais 0. E o x4 está tendendo para mais infinito. Então, todo esse denominador aqui, ó, ele vai estar tendendo para mais infinito, né? Porque esse produto, um fator vai para mais infinito, o outro para 5, então esse vai ser um número que vai crescer cada vez mais. Ora, como o numerador vai para 7, que é constante, né? E o denominador explode, né? Ele vai para infinito, então esse limite aqui ele vai tender para quanto? Para 0. Vamos fazer mais dois exemplos. Nesse primeiro aqui, quando x tende a mais infinito, essa raiz quadrada aqui vai tender a mais infinito, né? E essa outra raiz quadrada a menos infinito, porque você tem um sinal de menos aqui. Então, a gente vai ter um caso de indeterminação do tipo infinito menos infinito. Como que eu vou fazer para resolver
este limite indeterminado? Primeiro que eu vou ver essa função como um quociente de denominador 1. E eu vou proceder de maneira parecida como eu fiz com um limite envolvendo raiz quadrada da unidade passada. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma expressão que temos aqui no numerador, trocando o sinal. E aí, quando a gente faz isso, né, a gente faz aparecer aquele produto notável. A menos B, A mais B. Que nós sabemos que o produto dá exatamente A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, esse limite vai ficar quadrado do primeiro em cima, então vai ficar raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado, menos o quadrado de raiz quadrada de x mais 6. No denominador, você vai multiplicar 1 vezes essa soma de raízes quadradas, e aí ela vai manter o mesmo valor. Aí aqui a gente pode, no numerador, eliminar essas raízes quadradas, então isso vai ficar x mais 1 menos, né? Aí aqui vai ficar x mais 6, né? Com esse menos na frente, ele vai valer para todas as parcelas. Então, a gente vai ficar tirando parênteses com menos x menos 6. No numerador, a gente pode cancelar esse x, né? E aí a gente vai ficar com 1 menos 6 no numerador, que é igual a menos 5. E no denominador a gente repete. E agora, quando o x for para mais infinito, a gente já consegue ver que esse limite não está mais indeterminado. O numerador tende para menos 5 e esse denominador aqui vai tender para mais infinito. Então, esse quociente ele vai tender para zero. Então, zero é o valor desse limite do número 3. Já esse outro limite aqui, na verdade, se você analisá-lo, você verá que ele não está indeterminado. Porque quando o x tende a 3, aqui vai tender para a raiz de 4, né? Que é 2. E aqui vai tender para a raiz de 3 mais 6, né? Ou seja, raiz quadrada de 9, que é 3. Ora, se a primeira parcela tende para 2 e a segunda para 3, o limite dessa diferença aqui vai ser a diferença dos limites. 2 menos 3 igual a menos 1. Então, na verdade, este limite aqui ele não estava indeterminado. E por isso nós conseguimos calculá-lo bem rapidamente, né? Agora, o risco aqui é de você não perceber isso, né? E aí começar a fazer esses algebrismos todos aqui de maneira totalmente desnecessária, né? Então, de agora em diante, sempre que a gente tiver um limite para calcular, nós vamos prestar bastante atenção, né? E a primeira coisa que nós vamos fazer é avaliar se ele está ou não está indeterminado. Se ele não estiver indeterminado, muito provavelmente a gente vai conseguir resolvê-lo fácil assim. Se ele estiver indeterminado, aí nós vamos ter que fazer o quê? Pensar em uma maneira, né, em alguma estratégia algébrica para reescrever essa função de uma outra maneira, né, de modo que esse limite não esteja mais indeterminado.